Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo de novo com vocês. Nessas duas últimas semanas fizemos duas lives, né? Na verdade, nesta última semana fizemos já duas lives, só que pelo canal do YouTube. Estamos aqui no canal do Instagram, porque estamos com o nosso convidado especial que hoje não está presente em Brasília com a gente, professor Eric Davi, mas está em Instagram que nos dá essa possibilidade, né? Estamos aguardando aí o pessoal do grupo Transforma a Sua Vida. Estamos em plena inauguração aí do nosso programa, né? Inauguração mesmo, lançamento mesmo, porque estamos lançando aí o programa Transforme a Sua Vida para você que não entrou ainda. Na bio, né? No perfil, no meu perfil aí do Instagram, no local onde a gente coloca o site, eu coloquei o link, né, do grupo para vocês entrarem, tá? E qualquer coisa, se não conseguirem entrar, se lotar o grupo que está aí, vocês podem me chamar no privado aí no Instagram, que a gente adiciona vocês, ok? Boa noite, professor, tudo bem? Entrou aí com Boa a noite, gente. tudo bem, Bom, graças a Deus. Com vocês aí. tudo bem, aqui tudo ótimo. É, Estou muito feliz, professor, aliás, se as pessoas que já foram atendidas pela terapia quântica aplicada aqui em Brasília, que já completaram os 21 dias, né, estão caminhando entre os 49, já estão começando a me dar uns feedbacks aí. Depois eu vou te mostrar os feedbacks do pessoal, agradecendo, né, já estão vendo diferença, já estão vendo os inícios aí da mudança. Bom, sejam bem-vindos todos à nossa live, né? Todos que estão ao vivo agora ou vão assistir depois com a gente. Nós estamos inaugurando, lançando o nosso programa Transforme a Sua Vida. É um programa que une a terapia quântica aplicada, que o próprio professor Eric está aqui conosco, né? Um dos co-criadores, é o co-criador principal, mas teve a ajuda aí da esposa dele, a Patrícia, e do amigo Bosco. Enfim, né, o universo decidiu transmitir, né, essa terapia e essa possibilidade de como é que a gente fala, de destravamento, de reprogramação, né, de forma tão rápida, onde ele, através das pesquisas e testes, viu que em 49 dias as pessoas têm resultados já, né? Tem os inícios dos resultados, às vezes de uma doença física, às vezes, né, de um equilíbrio emocional, às vezes uma resposta sobre o que fazer em relação às finanças ou à vida empresarial, né? Às vezes um desbloqueio aí dessa questão da autossabotagem, tá? Então, bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a coach Thalita Pinheiro, né? Que podem assistir aí o vídeo depois que a gente gravar, vamos lançar aí nos grupos. E o professor Eric Davi, é o nosso convidado aí de novo especial, está conosco nesse projeto já, né? Já tem atendido por videoconferência, tem atendido em Goiânia e em Brasília presencialmente, já estamos elaborando, né, atender presencialmente em outros lugares, através da terapia quântica aplicada, né? E a terapia quântica aplicada, pessoal, tem muito a ver com aquela ideia da lei da atração, né, da física quântica, eu sempre falo entre aspas, porque é um nome que as pessoas mais conhecem, mas a gente fala, né, as pessoas que estudam mais usam o termo mecânica quântica, tá? E é uma ciência, né, que está começando aí, está entrando, e já está se tornando até, na prática, terapia, né, para ajudar as pessoas a fazer, a usar, né, o conceito e, e ter benefícios através disso. Bom, professor, fala um pouquinho para a gente aí sobre a criação da terapia quântica aplicada, né? E quais os efeitos, resultados que ela traz, a base dela, né? Que é a mecânica quântica. Fala um pouquinho para a gente, para quem está chegando agora. Ok. Então, na verdade, a terapia quântica aplicada, né, ela foi desenvolvida em cima de alguns princípios de funcionamento
do conjunto do ser humano, das suas mentes, das suas três mentes e dos seus sete corpos, em que é um sistema complexo de ser gerido, né, do ponto de vista das emoções e tal. E a gente percebeu que, ao longo das pesquisas aí, e à luz da escala Hawkins, né, que nós temos algumas emoções que prejudicam a questão do que o pessoal entende como a lei da atração, né? Então, quando a pessoa está vibrando em níveis baixos de frequência ou em emoções de baixa vibração, tais como o medo, a vergonha, o remorso, o rancor, a mágoa, o ódio, a tristeza, a melancolia, a angústia, isso meio que corta a energia do que seria a onda que geraria a manifestação daquilo que a pessoa quer. Então, para ser mais prático, quando a gente pensa em algo, que a gente deseja algo, gera-se uma onda de informação. Essa onda de informação ganha energia com o sentimento da alegria de você conquistar aquilo. Essa onda entra em interferência com a onda primordial, com a onda do vácuo quântico, e a sua centelha divina, ao observar essa interferência, ela faz o que a gente chama de colapso da função de onda, ou seja, aquilo se manifesta no seu plano, no nosso plano material, certo? Então, o que que acontece? Quando nós temos essas emoções de baixa vibração, a onda não consegue gerar energia, não consegue gerar energia suficiente para fazer o colapso. E outra, se você tem algum mecanismo de autossabotagem, você não aceita que o universo te entregue aquilo que você desejou. Então você bloqueia, você se sabota e não consegue alcançar aquilo que você manifestou. Porque como você não se sente merecedor, você se sabota, o universo não consegue te entregar aquilo que você quis. Ok? Então a TQA vem no sentido de uma maneira muito prática, muito objetiva, você identifica as causas raízes do porquê que a pessoa está travada, né? E a partir de comandos de reprogramação, você tira aquelas emoções ruins e implanta emoções boas, através de reprogramação mental. E aí você consegue três coisas com isso. A primeira é liberar a pessoa para que ela possa vibrar em sentimentos maiores, levar a sua vibração para o amor, para a gratidão e para a alegria, que é em torno de 10 a 500, 10 a 550, 10 a 580 na escala Hawkins. Com isso, você consegue co-criar com o universo e você expande a sua consciência de maneira absurda, aí, gerando luz, né? Ou seja, cada vez mais evoluindo do ponto de vista da sua iluminação. Aí. Ok. Então, bom, trazendo bem assim para a nossa realidade, né, professor, para as pessoas que às vezes não conhecem ainda sobre o tema, né, a lei da atração realmente existe, o nosso pensamento, nossos sentimentos têm poder, né, e é isso que o senhor estava falando agora, né, e esse estudioso Hawkins, né, seria essa a palavra? Hawkins. 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 Tenho dificuldade. Hawkins. Então, Hawkins, ele estudou, né, essa escala dos sentimentos, né, e os sentimentos são energia, né, então, esses sentimentos que são energia colaboram ou não para algum tipo de manifestação na realidade, né? Isso porque acontece essa hora que a energia faz o colapso de onda, seria isso, né? Que é onde se transforma em realidade. E aí a terapia quântica aplicada trabalha com uma reprogramação dos sentimentos, né? Reprogramação dos sentimentos, crenças, pensamentos, né? Ressignificação de uma forma forte, né? Instantânea, porque é uma reprogramação a nível energético inconsciente, né? E aí, depois, dentro do nosso programa Transforme a Sua Vida, pessoal, a proposta aconteceu porque eu fui cliente do professor Eric, né? Eu fui cliente dele agora em março, e tão rapidamente eu comecei a falar para algumas pessoas, e isso tornou uma parceria entre nós, né? E aí nós decidimos, então, fazer um programa juntos, juntando a terapia quântica aplicada com o coach, né? Então,
As pessoas que vão entrar nessa terça-feira próxima, porque o nosso lançamento vai acontecer, as inscrições vão acontecer nessa terça-feira próxima. As pessoas que entrarem, a turma que entrar, nós vamos dar uma dedicação exclusiva para elas. E esse pessoal, eles vão ter um acompanhamento da gente, assim, uma sessão de terapia quântica aplicada, onde vai haver uma reprogramação energética e mental e do inconsciente da pessoa, né? Modificando as crenças negativas, fazendo reprogramação, inclusive a nível de DNA, né, professor? Essa reprogramação de coisas que carregamos. Hoje em dia nós temos uma ciência que comprova, né, a epigenética, comprova que nós carregamos, né, padrões emocionais dos nossos antepassados no nosso DNA. Né? Então, é muito interessante isso, já tem artigo científico sobre o tema, eu estava dando uma olhada, e o nome dessa ciência é epigenética, para quem não sabe. Então, de fato, existe, né, a gente carrega esses sentimentos, padrões sentimentais dos nossos antepassados. Podemos carregar muito medo, né? Podemos carregar ódio, podemos carregar, e aí você fazendo essa reprogramação. Logo depois eu vou entrar no programa Transforme a Sua Vida, eu vou entrar com 7 sessões de coaching. Essas 7 sessões, uma por semana, levam a 7 semanas a 49 dias, que é o tempo que o próprio professor Eric testou nos clientes aí durante 7 anos e percebeu que as pessoas tinham essa transformação até 49 dias. E, pessoal, para quem está lá no grupo, nós estamos colocando, né? Boa noite, pessoal entrando aí. Estou vendo todos vocês, todos os recados, tá? Sejam bem-vindos. Estou vendo muita gente aí que está lá no grupo, que já falou comigo no privado. Estou reconhecendo pela fotinha e também pelo nome aí. Bom, então, assim, tem muitas pessoas do grupo falando comigo no privado, né? Contando suas histórias. Ah, tem solução? Tem, né? Só não tem solução para quem já foi dessa vida, né, professor? Então, nessa vida já não tem solução mais, mas quem está vivo, inclusive quem está vivo, com certeza é porque tem um propósito, você está vivo, né, de você estar aqui, e você ainda tem chance. Eurípides, legal, Eurípides do Maranhão, legal, nós nos falamos bastante aí, né, por telefone. Então, o Eurípides já está dentro aí com a gente, já está dentro do programa. E, bom, nós né, estamos determinados, pessoal, a fazer um trabalho realmente e gerar um resultado extraordinário na vida de vocês. Vai depender do quê? Da permissão, né, professor? Você pode falar um pouquinho para a gente aí dessa necessidade da permissão? Qual é esse poder aí da permissão? E o que significa essa permissão? Então, na verdade, como a gente vai interferir com questões muito internas da pessoa, né, do indivíduo, ou seja, a gente vai trabalhar a nível de campo vibracional e vamos interferir em questões de livre-arbítrio, né? Porque crenças são coisas que aconteceram porque a pessoa tomou uma ou outra atitude ou vivenciou uma ou outra situação. Então a gente precisa ter a permissão explícita da pessoa para poder atuar no seu campo. Porque sem a sua permissão, a gente não pode acessar o campo, né? E outra coisa, a gente entende que toda mudança envolve sair da zona de conforto. Então a pessoa precisa estar preparada para elevar o seu nível vibracional, né? Porque as coisas começam a acontecer, começam a se movimentar, ela também precisa movimentar energia. Se ela ficar parada achando que vai cair tudo do céu, não vai cair, né? A gente não trabalha aqui com milagres, a gente trabalha com ciência. Então, é lógico que no momento que a pessoa destrava, ela, de acordo com o grau de expansão da consciência dela, ela começa a dar saltos, né? Que a gente chama de saltos quânticos. Que é a mesma coisa lá da eletrosfera do átomo. Você tem lá o núcleo do átomo, tem uma eletrosfera, tem as órbitas inferiores, tem as órbitas superiores, e você vai fornecendo energia para o elétron, ele vai saltando de órbita. Ele vai saltando de órbita, da mais interna para mais externa, até que ele vira luz. A mesma coisa é assim. Você fornece um quanto de energia para a pessoa, ela sobe lá para o amor, para a gratidão e para a alegria, mas ela vai dar um salto quântico de acordo com a expansão da consciência dela. Então, você hoje está vibrando numa situação, vamos supor que você é um empregado aí, executa uma atividade braçal, por exemplo. Você não vai virar o Jeff Bezos ou o Tony Ma da noite para o dia, né?
porque você tem que ir evoluindo em saltos. É um processo de expansão. Você não vai dar um salto de zero a infinito, mas você vai saltar de maneira sequencial e progressiva, até chegar no nível de excelência, né? Isso, e nesses 49 dias, né, do nosso projeto, do programa Transforme a Sua Vida, você vai começar a sentir e perceber os resultados. Não quer dizer que em 49 dias você vai estar casado com 3 filhos, com 10 milhões na conta. Mas você vai sentir que está no caminho, porque você vai ter ferramentas, né? Você vai ter feito uma reprogramação, que esse papel é do professor Eric, nós estamos em parceria, e o papel dele é fazer a terapia quântica, onde ele te reprograma mesmo a nível energético. Você já sai da sessão, as pessoas já saem da sessão, a maioria relatando já que está se sentindo diferente, né? E alguns não sentem no primeiro momento, mas logo nos próximos dias já começam a me contar essa experiência. Nós vamos te acompanhar passo a passo, né? E aí, nessas sessões de coaching, é onde eu entro para começar a ir para ação. Ah, porque eu quero passar no concurso, vou ajudar essa pessoa a fazer um planejamento de estudos. Ah, porque eu quero ser um empresário, vamos fazer um planejamento para começar essa empresa sua. Eu quero pagar as minhas dívidas e ter uma vida financeira legal. Nós vamos fazer planejamento financeiro juntos. Aí, não, eu quero consertar meu casamento e tal, tal. E a gente vai começar a fazer planos de ação com ações práticas, planos estratégicos com ações práticas, né? E eu vou ensinar você também a se auto-observar, a incluir na sua vida, na sua agenda, pequenas ações que elas te ajudam a manter esse padrão né, de sentimentos bem positivos, porque é com sentimentos positivos que a gente toma ações assertivas, decisões assertivas, né, professor? E aí a gente vai trabalhar em conjunto. No final desse programa, nós vamos ter uma sessão em grupo, por videoconferência, tudo por videoconferência, pessoal. Então, vamos ter uma sessão em grupo, através de um aplicativo que serve para isso, onde o professor vai fazer de novo, né? Nessa sessão em grupo, nós vamos ver como vocês estão no final desses 49 dias, e o professor Érico vai fazer novamente uma sessão de terapia quântica aplicada no final. Então, quer dizer, você vai ter uma bomba aqui de transformação energética, vai ter um coach para te acompanhar durante esses 49 dias e fazer isso ser realidade na sua vida o mais rápido possível. E aí nós vamos, no final, ter outra bomba aí de transformação energética. Então, você tem que estar preparado, porque eu vou falar para vocês. Gente, aconteceu muita mudança na minha vida, e é difícil até gerenciar isso, né? Você tem que quebrar os padrões de comportamento para você começar a gerenciar. E foi interessante, quando a gente também cria mais responsabilidade, né? É interessante. Depois que eu fiz a minha sessão, eu fiquei mais autorresponsável ainda, né? No meu papel, né? Na minha vida, na minha própria vida, né? O que eu estou fazendo? Por que eu disse isso? Por que estou fazendo desse jeito? Né? Então, a gente se torna mais... A consciência expande, né, professor? Seria isso, né? É, Hoje uma pessoa me perguntou no privado, sabe? As pessoas estão lá no nosso grupo, pessoal, nós estamos com 3 grupos lotados, né, do programa Transforme a Sua Vida, e esses grupos vão acabar na quarta-feira próxima. Então, se você entrar hoje, já tem que correr, assistir no grupo. Eu estou repostando as lives anteriores, postando um vídeo onde nós contamos exatamente como vai ser esse programa, o programa Transforme a Sua Vida, os valores. Nós estamos fazendo um lançamento relâmpago, nós vamos fazer uma oferta que não vai existir mais, esse valor só vai existir nessa segunda-feira, nós vamos lançar e pronto, não vai ser nunca mais esse valor. E nós vamos, na terça-feira, liberar o link de inscrição. Então, vai ser assim, relâmpago. Nós já estamos desde da sexta-feira passada, né? Sábado passado, com o grupo, movimentando. Pessoas me perguntam muitas coisas no privado. Elas perguntam, Thalita, me perguntaram como que medir se o meu nível de consciência está pronto para fazer um salto quântico nessa área que eu estou esperando na minha vida. Professor, até quero que você responda isso, porque eu respondi para a pessoa assim, pelos comportamentos da pessoa, a gente percebe,
né, pelos seus próprios comportamentos, a sua abertura, se você está seguindo o modelo, por exemplo, a pessoa quer ser uma pessoa muito rica, muito próspera, né? Mas ela detesta, odeia, tem pavor, não quer saber de sentar para fazer um controle financeiro, da vida financeira dela. E se ela ganha hoje R$ 1.000 e não quer fazer isso, quando ela estiver ganhando 8 milhões, imagina. Ela nem chega lá, porque ela não está no modelo que proporciona chegar lá nesses 8 milhões, né, professor? E ela não está pronta, ela não está se prontificando para isso ser real, para ter esse padrão de comportamento. O que você achou dessa resposta, professor? E o que pode complementar aí? Então, eu acho que o salto da pessoa tem a ver com o grau de expansão da consciência que a pessoa tem, entendeu? Vamos supor que uma pessoa tem um café, né? Aí o movimento tá lá devagar e tal, o cara tá vendendo 10 cafés por dia, né? Aí de repente ele fala assim, ô universo, manda para mim mais clientes e tal. Aí de repente ele tem uma demanda para vender 50 cafés por dia. Aí a pessoa trava, porque acha que está trabalhando demais, ou que está trabalhando fora do expediente, ou que está trabalhando no final de semana. Aí corta, o universo para de mandar, porque ela não está com a consciência preparada, devidamente expandida, para receber aquele aumento de movimento. Entende? Então a pessoa que tem uma consciência mais expandida, o que vai acontecer na hora que ela saturar de pedido? Ele vai botar mais gente, vai contratar, vai tirar a restrição, vai tirar o gargalo e vai aumentar o faturamento dele. A pessoa que não tem a expansão da consciência, o que vai fazer? Vai reclamar do porquê que aumentou a quantidade aumentou tão rápido a quantidade de cafés. Aí o universo corta o envio do aumento, da abundância que ela teria. Entende? É mais ou menos por aí. Então, por isso que a prosperidade, a abundância, o enriquecimento, ele vem do grau de expansão da consciência que a pessoa tem. Então, jamais ela vai dar um salto de zero a infinito. Ela vai avançar em saltos, que ela vai, assimila aquela energia, gera luz, expandiu, aí o universo manda mais, ela dá outro salto, dá outro salto, dá outro salto, até o infinito, entendeu? É assim que Então, as quer coisas. dizer que mesmo se a gente fizer uma reprogramação e a pessoa decidir depois da reprogramação que ficou pesado demais, ela não pensou no que ela pediu, né? Aí ficou pesado demais, se ela decidir que ela não quer continuar com aquele projeto, ela pode travar isso, né? É... Ela já vai travar antes. Ela vai Ai, travar, entendeu? Ela não vai nem conseguir dar o salto, porque ela não está preparada. Entende? entendi. Você pode fazer todos os travamentos, ela vai vibrar no amor, vai vibrar na gratidão, vai vibrar na alegria, ela vai vibrar no sentimento legal, só que ela não vai conseguir dar um salto de zero a infinito. Ela vai saltar de 0 a 10, de 10 ela vai de 10 a 100, de 100 a 200 e assim por diante. Entende? Isso, isso. É verdade, e é uma coisa muito interessante, eu percebi essa transformação em mim com o tempo. Muitas coisas que eu pedia, eu não tinha nem noção do que elas eram de fato, né? E aí as pessoas que são solteiras, por exemplo, ficam, quero casar, quero casar, quero casar, né? E um dia minha própria mãe me fez uma pergunta, você sabe o que é casamento? Para você ficar falando isso? Né? Você sabe o que é casar, o que é estar casado? Você fica falando, quero casar, casar. Ela, minha filha tem 36 anos que eu perdoo seu pai todo dia. E que ele me perdoa todo dia. Você está disposta a perdoar alguém todo dia? Isso foi muito interessante, essa pergunta que ela me fez, porque eu pensei, será que eu quero casar mesmo? Aí, sabe, eu fui pensar se eu realmente tinha noção do que eu estava pedindo. As pessoas falam, quero ser isso, quero ser aquilo. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ela é vista. E tudo que ela faz, a sociedade está ali de olho, né? Eu passei a ser muito conhecida depois que comecei a ser coach nas redes sociais, comecei a encontrar pessoas na rua que me reconheciam. Até contei esse fato, professor Eric, né? Às vezes as pessoas querem ser famosas, de sucesso, mas elas não sabem o preço disso. Qualquer comportamento seu negativo vai ser extremamente criticado e pode ser distorcido, né? E você vai ter que lidar com aquilo, com
tranquilidade, né? Deixar para lá, e não é fácil. Então, as pessoas não estão normalmente preparadas para o que elas estão pedindo, né? Então, eu também tenho vibrado muito, né, por ter um relacionamento, sou solteira, e depois da sessão de TQA, eu tenho feito muitas perguntas, até que ponto eu estou disposta a amar uma pessoa? Até que ponto eu estou disposta a, né? Essas perguntas têm vindo para me despertar, né? Porque isso vai acontecer e as pessoas, elas confundem, né? Acham que é um conto de fadas e não colocam isso na realidade. E vai ter momentos maravilhosos de contos de fadas, tudo que nós queremos e vislumbramos como bom. Mas tem a sua responsabilidade nisso, né? Então, ter muito dinheiro, ter uma responsabilidade de administrar bem isso, de pensar muito nisso, de pensar muito no que fazer com isso, né? Muitas pessoas realmente vão querer te sugar, então você vai ter que ter sabedoria para lidar com isso, né? E então a gente tem que preparar o nosso mindset também. E eu acredito que a TQA ela faz isso, porque eu percebi isso em mim, né? Depois da sessão, o meu mindset melhorando a cada dia sobre as questões que eu coloquei na minha sessão de terapia quântica aplicada. É como se eu tivesse tido uma conexão maior com o meu eu superior e estou ouvindo melhor aquilo que ele estava me falando, né? Professor, vamos falar um pouquinho dessa questão do eu inferior, do eu superior. Eu vejo que as pessoas ficam um pouco confusas ainda, né? Certo. Então, assim, do ponto de vista, se a gente pudesse fazer uma comparação com o sistema de computador, o nosso cérebro seria o hardware. Nós temos três mentes: a mente superconsciente, a mente consciente e a mente inconsciente. Essas três mentes seriam mais ou menos o software, está rodando nas nuvens, né? E nós temos os corpos sutis, que são aí o corpo astral, mental, causal, búdico e átmico, que são aí os seus repositórios de banco de dados, vamos supor assim, que estão as informações. Então, nós temos aí o sentimento do medo, que nos aproxima da nossa mente inconsciente. Nós temos o amor, que nos aproxima da nossa mente superconsciente. Então, sempre que a gente se aproxima do medo, da mente inconsciente, as decisões que a gente toma, elas são tomadas por impulso e de maneira instintiva. Então, elas são baseadas nas experiências que estão gravadas no nosso inconsciente. E são decisões que nem sempre podem ser as melhores. Quando a gente toma uma decisão pela nossa intuição, baseada naquilo que a nossa mente superconsciente nos mostra, ou seja, próxima do amor, que a gente está vibrando nas emoções superiores, aí a nossa mente superconsciente, a nossa centelha divina, ela conhece todas as nossas infinitas realidades alternativas. Todas essas infinitas realidades alternativas. E ela escolhe aquela que é para o bem maior. Ela te coloca numa que vai ser para o bem maior. Então, às vezes, as pessoas ficam presas em determinadas de querer algo, né? E tentando, temando em algo, e às vezes aquilo não tem a ver com o seu propósito, não é algo que a centelha divina está apontando. E ele deixa de ouvir a centelha divina, porque com certeza a centelha divina sempre vai te colocar naquela posição que é para o bem maior, que você vai dar um salto. É para isso que ela existe. Essa centelha divina é essa mente superior nossa, que estaria ligada a Deus, né? Cada um Sim, entende Deus de uma maneira, mas é uma parte de nós que está ligada, né, a Deus, a um eu superior. Entendi. O instinto, ele é importante, né? Tem coisas que vêm do instinto. Por exemplo, uma mãe vê um menino caindo da cama, ela consegue ter uma velocidade muito rápida, né? Para ir lá e evitar aquela queda, ela consegue ter uma força física, né? Esses dias eu vi uma história de uma mãe que segurou um carro, né? Que ia passar em cima do filho dela. E ninguém entende de onde que saiu aquela força. é isso. Então, então o instinto, ele é importante, ele existe por um motivo, né? Mas nesse processo de evolução da humanidade, a gente precisa acessar o eu superior realmente para que seria a intuição. A intuição seria a voz desse eu superior, professor?
É isso mesmo. E a intuição sempre quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, que você toma a decisão através da intuição, ela é uma decisão leve, te traz tranquilidade, te traz um sentimento de paz, te traz um sentimento de alegria e de satisfação. Se a decisão é tomada com base no medo, com base no seu instinto animal, ela é uma decisão que te traz dúvida, te traz incerteza, te traz, às vezes, dor, né? É uma questão que, às vezes, prejudica em vez de melhorar. Ah, mas aí você me pergunta, ô professor, e se eu tiver, por exemplo, 3 caminhos e todos os 3, na hora que eu consulto, me traz angústia, me traz agonia, me traz tristeza? Aí você precisa jogar para o universo e perguntar, universo, como isso pode melhorar? Como que eu posso escolher o melhor caminho? Qual que é meu melhor caminho? Aí a sua centelha vai te mostrar. A sua mente superconsciente, ela vai de alguma maneira, ela vai te mostrar o seu caminho que é para o bem maior. Ok? Perfeito. Então, assim, a terapia quântica aplicada pode aguçar na pessoa, expandir a consciência e aguçar na pessoa essa percepção do que a mente superior dela tem para dizer? Então, na verdade, o ser humano é destinado à grandeza. O ser humano é destinado à grandeza. Nós somos deuses. A gente tem a centelha divina dentro da gente. Só que por causa das questões intrauterinas, o bombardeio que a gente recebe ao longo da nossa primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência, a gente vai travando por questões que não são nossas. São os chips, são os implantes, são as crenças limitantes, são os medos, são os traumas, não é mesmo? Então, o que a terapia quântica aplicada faz é simplesmente limpar o caminho, limpar o campo vibracional, tirar essas questões que travam a pessoa para deixar que ela possa seguir o seu caminho natural, que é o caminho da grandeza, de fazer o salto quântico, entendeu? E se aproximar da sua mente superconsciente, da sua centelha divina. Eu falo que eu realmente, assim, depois da minha terapia quântica aplicada, eu senti, né, a minha mente expandindo, eu senti uma energia subindo na minha coluna, na minha mente, eu passei a ter mais ideias, muito rápidas, né? Passei a ter soluções para as coisas muito rápido e a sentir uma segurança, assim, uma segurança no que eu faço. E aquilo que eu não sinto nada, também não faço nada com segurança, sabe? Então isso me trouxe uma, uma perspicácia diferente, né? Um jeito diferente de lidar com a vida. E a terapia quântica aplicada abriu muito. Eu percebo que realmente depois dela expandiu muito a minha consciência, né? Mais ainda. Então, pessoal, só repetindo aí para vocês, nós estamos na inauguração, no lançamento do programa Transforme a Sua Vida em 49 Dias, através da união da terapia quântica aplicada, que foi criada pelo professor Eric Davi, né? Temos uma pergunta aí, vamos responder rapidinho daqui a pouco. E também nesse programa vamos ter 7 sessões de coach comigo e depois mais uma sessão da terapia quântica aplicada, né? E como estamos em lançamento, vamos fazer uma oferta especial. Na segunda-feira essa oferta vai ser revelada lá nos nossos grupos Transforme a Sua Vida. Se você ainda não está nos grupos, né? Me procure aí no privado, pede para entrar, pede o link, eu te passo o link para você entrar. Aí no perfil, né? No meu perfil, eu creio que tem um link, vou renovar, tá? Para vocês na bio, no perfil do Instagram. Mas pode me pedir aí no privado, a gente passa. Participe do grupo, que lá estou repostando a live 1, live 2, essa é a nossa live 3, desde o dia, né, que começamos os grupos. E vamos fazer aí o lançamento, né, das primeiras vagas para o programa Transforme a Sua Vida em 49 Dias. O Leandro perguntou aqui de que forma essa terapia faz essa transformação. Ok. Como é que isso acontece? Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa ela veio de um lar harmônico, um lar que o relacionamento seja bacana entre pai, mãe e os filhos, mas é um lar que não houve a demonstração de amor, um lar frio do ponto de vista do amor, né? Essa pessoa cresce, esse indivíduo cresce e ele chega um momento da vida
que as coisas começam a travar. Ele não consegue, ele vive simplesmente para a pirâmide de Maslow, não consegue se relacionar, não consegue gerar patrimônio ou crescer do ponto de vista, não consegue ter abundância e prosperidade. Por quê? Ele não sabe o que é o amor. Então, a partir do momento que você vai, por exemplo, atender uma pessoa dessa, você detecta isso pelos comportamentos, pelos sintomas físicos que a pessoa tem, a gente consegue fazer correlações do problema emocional que ela tem. Quando você vai fazer o download, não adianta, por exemplo, você baixar o sentimento do amor para a pessoa, porque ele não sabe o que é o amor. Ele não sabe o que fazer com esse sentimento. Então você tem que baixar o sentimento do amor no nível conceitual do saber e comportamental, para que ele tenha um conceito e se comporte sabendo como é sentir amor. Ok? Então seria mais ou menos por aí. Se a pessoa, por exemplo, foi criada num lar em que ela sente, por exemplo, raiva do pai e da mãe, ela sente ódio do pai e da mãe, por exemplo, né? Que eu te falo que mais de 90% dos atendimentos culminam com um problema com papai e mamãe, né? O problema de casa, problemas com pai e mãe. São problemas de constelação sistêmica familiar. Aí o que acontece? Essa pessoa, por exemplo, que tem raiva do pai e da mãe, tem ódio do pai e da mãe, ele não vai conseguir se relacionar bem e não vai conseguir prosperar na vida. Por quê? Se ele tem um sentimento de ódio para com o pai, a estrutura atômica do pai, da mãe e do filho são a mesma, estão emaranhados do ponto de vista quântico. Os sentimentos são espelhados. Então, todo sentimento que você tem pelo seu pai e sua mãe, você tem por você mesmo. Então, se você odeia seu pai e sua mãe, você se odeia. E aí, o que acontece? Como o seu cérebro é coerente, você tem que ser coerente com aquele sentimento. Toda vez que você começa a prosperar, você se sabota para quê? Para você se odiar. Entendeu? Porque é o sentimento que você tem pelo seu pai e sua mãe. Então você sempre se sabota para manter aquele sentimento, aquela crença que você tem com relação àquele assunto. Então o que a TQA faz é detectar isso, mudar esse sentimento, fazer a reconexão do indivíduo com o seu pai e com a sua mãe, que são quem deu a vida para ele, para que ele possa seguir em frente e ter o seu crescimento em todos os campos da vida. Entende? Seria mais ou menos isso. E respondendo um pouco aí a questão do Leandro também, são reprogramações a nível energético e inconsciente, né? Ele falou como que essa terapia faz essa transformação toda. Então, o que o professor explicou aí na prática da sessão, né? Ele vai conversar com cada um de vocês que vão estar no programa, e aí ele vai encontrar, né, através das bases científicas que ele estudou, a causa raiz. A causa raiz pode ser uma situação do passado, pode ser essa relação com o pai e com a mãe, pode ser um sentimento muito negativo, muito forte, né? E pode ser N coisas. Ele vai descobrir essa causa raiz e reprogramar isso, né, professor? Através de comandos, né? E esses comandos ele estudou durante esses 7 anos, quais os comandos que funcionam, quais os comandos que ele deve utilizar para cada situação diferente da outra. E esses comandos ele coloca a pessoa no estado teta, né, professor? Não seria isso? Muita gente tem me perguntado se é hipnose, se não é. O que seria esse estado teta, professor? Então, na verdade, como a pessoa precisa estar num estado de relaxamento, e a gente tem 4 níveis de consciência, né? Estados alterados da consciência. A gente tem o estado beta, que é o estado da vigília, que a gente está consciente. Nós temos o nível alfa, que aí o nível da nossa atividade cerebral reduz, e você entra no estado de meditação leve, que seria seria em torno de 7,8 Hz, que é a mesma frequência do planeta, a frequência Schumann, né? Aí você tem o estado teta, que você reduz ao nível de 4 Hz, que seria uma meditação profunda. E você tem o estado delta, que é abaixo de 2 Hz, que é o sono profundo ou coma, né? E você tem o estado gama, que é quando o cérebro da pessoa está hiperativo, que seria aí acima de 30, 40 Hz, que é quando a pessoa entra naquele estado para criar. Então, quando um inventor inventa, um escritor escreve algo, um cientista descobre algo,
um artista compõe uma música ou faz uma obra de arte, ele está vibrando na frequência gama. Então ele está no estado muito elevado de hiperatividade cerebral, né? Então a gente, através dos princípios da hipnose ericksoniana, a gente leva a pessoa num relaxamento guiado até ela descer a frequência cerebral para que a gente possa acessar o seu nível inconsciente. A pessoa fica consciente, ela não fica inconsciente, até porque todo comando que é dado a pessoa tem que permitir. Tem que ter a permissão explícita dela, senão a gente não pode fazer o comando. Tá? Seria basicamente isso. Ok. E, professor, por que que funciona por videoconferência? Algumas pessoas estavam perguntando, mas como que essa terapia funciona por videoconferência? Por que que funciona por videoconferência? É porque, na verdade, o campo quântico, ele não é local. Porque a onda, ela está em todos os locais ao mesmo tempo. Então, no momento que a gente faz a intervenção, a gente entra em ressonância com o campo quântico da pessoa e não interessa se ele está aqui ou está no outro lado do universo. Isso é o princípio do emaranhamento quântico, entendeu? Uma vez que está em contato, a resposta é imediata. E tem várias terapias que trabalham com isso. Radiestesia trabalha à distância, o reiki envia reiki à distância, o barra de axis envia comandos à distância, Theta Healing trabalha com comandos à distância e várias crenças religiosas trabalham também com envio de energia à distância. Então, essa é uma prática comum nas questões da manipulação do campo quântico, né? Não tem diferença. Perfeito, perfeito. O Eurípides, creio que perguntou se pode ser trabalhada todas as áreas ou só uma área específica. Depende muito do que o partilhante deseja, né? Mas, via de regra, quando você eleva o nível energético, uma pessoa, por exemplo, que esteja vibrando na culpa e na vergonha, que é um nível acima do suicídio, à luz da escala Hawkins, ela vai estar com problema em todos os campos da vida, entendeu? No campo profissional, financeiro, pessoal e amoroso. Então, via de regra, quando você consegue elevar o nível energético da pessoa, a gente consegue melhorar todos os campos da vida. Agora, tem algumas questões específicas. Por exemplo, o rapaz que tem problema com a mãe, ele vai ter problema profissional e financeiro. O rapaz tem problema com o pai, ele vai ter problemas de atitudes na vida, com problemas de decisão de rumo, e vai ter problema de relacionamento amoroso. Uma menina que tem problema com o pai, ela vai ter problema com direcionamento, com problema de atitude para com a vida, firmeza de caráter, ação, estofo, resiliência, a questão de cair, levantar, esse tipo de coisa. E se ela tem problema com a mãe, ela vai ter problema profissional, financeiro e de relacionamento. Basicamente seria mais ou menos isso. Então o problema familiar aí ele é muito impactante na vida do ser, do indivíduo. O Patrício mandou um elogio aí. Muito obrigada, Patrícia. É por vocês que a gente tem feito tudo isso e os resultados têm sido muito bons mesmo. O Zarate perguntou qual a relação da terapia quântica aplicada com a constelação familiar. Então, na verdade é o seguinte, para compor a TQA, a gente estudou a radiestesia, a constelação sistêmica familiar, a apometria quântica, a nova medicina germânica, as barras de axis, o Theta Healing, a hipnose ericksoniana, a filosofia clínica, a programação neurolinguística e a cabala. Então, basicamente, inclusive naquela apresentação que você postou anteriormente aí nos grupos, tem toda a bibliografia que a gente estudou, aquilo ali são os livros principais, mais ou menos 10% que foi estudado, para desenvolver a metodologia. Então, os princípios da constelação a gente utiliza na TQA, porque as leis do Bert Hellinger, elas são elementos que a gente ajuda a analisar e detectar a causa raiz do problema que está no partilhante, entendeu? Então, a gente utiliza os princípios da constelação para poder detectar e identificar as causas raiz de problema. Então, a terapia quântica aplicada foi a união, na verdade, dos princípios de várias terapias que trabalham com o campo energético, né, que trabalham com o inconsciente, com reprogramação mental. E o professor Eric, há 7 anos, foi aí testando, trabalhando, né, tudo isso, e começou uma expansão ali em Goiânia.
e a partir do momento que a gente se conheceu, começamos a ajudá-lo aí numa expansão grande para a gente construir essa parceria maravilhosa. Obrigada pela pergunta aí, Zarate, que ajuda bastante. Então, inclusive, quero ver você lá no workshop com a gente, hein? Bom, pessoal, quem não está no grupo Transforme a Sua Vida, vou colocar o link aí para entrar na minha bio, no perfil do Instagram, tá? Vou colocar o link no meu status do WhatsApp. Quem não me tem no WhatsApp e quer entrar para o grupo Transforma a Sua Vida, anota aí 61983100735 e fala comigo lá, pede para entrar, porque esse grupo está fantástico. Nós vamos ter surpresas nessa próxima segunda-feira, terça-feira e até quarta-feira. Então, quem estiver no grupo, continue, tá? Vou gravar essa live, colocar no YouTube, postar nos grupos, né? E nos grupos nós estamos repostando as lives feitas, né? Um vídeo que nós fizemos explicando o que é esse programa Transforma a Sua Vida, tá? Nós temos pessoas, gente, até do exterior já procurando a gente aí para conhecer a terapia quântica aplicada, né, professor? E pessoas de todos os estados do Brasil, aí nós estamos atendendo, o professor Eric está atendendo por videoconferência, nós estamos viabilizando isso, né? E estamos muito felizes, já estamos aí acompanhando alguns resultados, tem acontecido tudo muito rápido. A própria terapia quântica aplicada, a minha vida, a vida do professor Eric, deu um salto quântico esses dias, né? E está dando, nós estamos no momento de salto quântico. Então, assim, quem entrar com a gente agora, acredito que vai estar nessa energia também do salto quântico aí. Quem estiver aberto de verdade a dar seu salto quântico, né? Hoje é um sábado à noite, às 20 horas. A gente poderia estar dormindo, descansando e tal. Então, o salto quântico tem esses preços, né? Nós realmente queremos dar os saltos quânticos em nossas vidas? Nós realmente queremos ter sucesso, né? Uma pergunta aqui do Matheus. Já houve casos onde depois da sessão de TQA houve alguma consequência mental? Ele está perguntando se houve algum prejuízo mental, se a TQA, por ser muito forte, né? Ele entendeu aí que é muito forte, traz algum prejuízo mental para a pessoa? Nenhum, porque os comandos que a gente dá são para eliminação de é, ondas ruins, né, no caso, são sentimentos de baixa vibração, e a gente sempre dá o comando para que a pessoa vibre no amor, na gratidão e na alegria. A gente nunca faz uma intervenção para colocar a pessoa num lugar específico, por exemplo, alcançar uma posição numa empresa ou fazer algo que ela queira por apegos do ego, porque a gente não pode fazer isso. Porque sempre que você dá um comando desse, gera algum tipo de perturbação no campo quântico como um todo. A gente sempre trabalha para elevar a vibração da pessoa, para que a pessoa, vibrando no amor, na gratidão e na alegria, ela possa simplesmente dar o salto quântico, mas de maneira positiva. Isso. Então, Matheus, na verdade o contrário, né, professor? Pessoas com problemas mentais já procuraram o professor, problemas emocionais e também mentais, viu? Com patologias mentais mesmo, né, professor? Tem casos aí de autismo, esquizofrenia, depressão, ansiedade, que já são no nível emocional, mas teve pessoas com problemas considerados mentais, mas que fizeram a sessão da TQA e obtiveram melhoras, tá? Não é isso, professor? Então, na verdade, é o contrário, né? Não vai gerar um problema mental na pessoa jamais. Pelo contrário, vai possibilitar aí um quadro de melhora. Na verdade, o que acontece é que às vezes as pessoas são diagnosticadas com alguns problemas, né? Só que esses problemas têm correlações energéticas. Não é só a questão física, tem várias questões envolvidas, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nós temos o corpo físico, temos um corpo duplo etérico, um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal, um corpo búdico e um corpo ático. São 7 corpos. Cada um numa dimensão diferente, de frequência superior. O último deve estar numa frequência, às vezes, de 1000
a 2.000 vezes a frequência do corpo físico. Então é um negócio que cabe uma análise mais holística, uma análise mais sistêmica, para entender onde é que está o problema. Não que o diagnóstico seja errado, só que, digamos assim, o problema da pessoa, ela existe um problema físico, mas tem uma série de correlações energéticas e emocionais que estão ali por trás e que estão causando aquela somatização. Ok? O Lauro César tem outra pergunta aí. Há muitos relatos de reconciliação e mudança em relacionamentos conjugais? Então, essa é uma questão pertinente e assim, muito peculiar, porque o que acontece? A separação do casal acontece quando há um distanciamento do grau de expansão da consciência e o casal para de conversar, né? Então, geralmente, quando ocorre esse distanciamento, é porque ou a expansão da consciência de um dos dois se distanciou, um avançou muito e o outro não conseguiu acompanhar, e de repente pararam de conversar. Por vários problemas, que realmente o matrimônio, o casamento, ele é difícil, não é uma coisa simples, são duas pessoas com criações diferentes, valores diferentes, que têm que compartilhar ali uma convivência, né? É difícil. Eu tenho alguns casos de reaproximação, mas tem casos também que houve a manutenção da separação e depois o casal se separou. Porque o problema é a compatibilização da expansão das consciências e abriu de novo, reparar o diálogo do casal. Né? Então é uma coisa bem complexa de ser tratada, por conta da questão das expansões de consciência. Às vezes o melhor para aquele casal já nem era estar junto mais, mas estava por medo, talvez, né? E aí, como existe esse trabalho dos reprogramando sentimentos, pode acontecer você tomar a decisão, né, professor? Sim. Tem vários casos de aproximação, mas quando eles conseguem alinhar a expansão da consciência. Quando tem uma diferença muito grande do nível de expansão, aí fica difícil compatibilizar, até porque as percepções de conversa, os diálogos, deixam de ter gerar aquela composição química que gera o respeito, a admiração e a atração, né? Então acontece realmente um. Interessante, então, professor, que o casal faça junto, né? Faça a sessão, os dois façam a sessão para alinhar aí, né? Esse nível de consciência. Porque o que acontece? Quando você começa a namorar, você encontra as pessoas, tem uma sequência bioquímica que vai gerando determinados neurotransmissores, né, no cérebro e conexões. E um café, você vai tomar um café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, e vai formando vai gerando essa formulação química até que acontece o acoplamento. Aí um admira o outro, tal, e gera atração física e atração, tal, que é quando o casal se encontra. Só que depois, com a convivência, para-se de conversar, para de dialogar e vai perdendo essa composição química, entendeu? Vai acontecendo um distanciamento, um esfriamento do relacionamento. É aí que quando acontece a separação. Professor, com toda essa sabedoria, conhecimento, né, que você adquiriu através desse trabalho, trabalhando com as pessoas, e na sua própria relação pessoal, viu, pessoal, professor Eric, na próxima live eu vou pedir para ele contar a história de amor dele, porque vocês vão pirar o cabeção, porque é uma história de amor mesmo, né? E não sei se a Patrícia liberar aí dele contar, mas talvez num certo nível, mas acho que vai trazer assim uma energia muito legal para as pessoas, porque eu quando eu vi a história deles, eu assim realmente lembrei, o amor existe. Eu lembrei porque a gente vive o amor na adolescência, né? A gente vive o amor na adolescência, né? A gente ama de verdade, se apaixona com aquela pureza nas nossas adolescências. E a gente vai ouvindo não, vai vendo uma pessoa te trair, fazendo não sei o quê. Você vai deixando de acreditar no amor, né, professor? E vai vendo seus pais, às vezes, numa confusão ali na relação deles, e que pode acontecer, e vai deixando, as pessoas que vivenciam isso vão deixando de acreditar no amor. E aí é interessante, né? Qual que é o padrão, é, professor, para um relacionamento que realmente um relacionamento amoroso que realmente você fala, esse funciona, esse aqui é um amor de verdade.
que a gente estava conversando, a alma gêmea, né? O que que sinaliza que uma pessoa é sua alma gêmea, né? Que essa relação entre duas pessoas que são almas gêmeas e elas têm uma compatibilidade de consciência, essa relação, além de dar certo e ser muito boa, vai fazer essas pessoas fazerem bem para o mundo. Quais são os sinais? A primeira coisa é se aceitarem como são, né? Porque as pessoas têm as suas diferenças e nas suas diferenças elas se complementam. Porque geralmente o que acontece é que o indivíduo vê um defeito no outro e que na verdade ele tem aquilo nele mesmo. Então é espelhamento. Então na hora que você julga, você tem um preconceito, aí você gera um afastamento, digamos assim, uma energia contrária, né? Então eu acho que a aceitação plena, aceitar o outro como ele é, respeito, né? Muito respeito. E eu acho que a doação, né? Porque quando você se doa e você recebe essa doação, aí existe uma troca, aí fica uma coisa equilibrada, porque a relação tem que ter o equilíbrio acima de tudo. E a expansão da consciência compatibilizada, porque é muito difícil para um ser ele ter um grau de expansão da consciência e ter que descer ao nível do outro, às vezes se prejudicar, se diminuir, para poder descer ao nível do outro. E não adianta a gente querer alçar a pessoa, porque a pessoa tem que querer crescer, ela tem que querer avançar, tem que querer expandir a sua consciência. Ninguém desenvolve ninguém, ninguém ajuda ninguém, ninguém faz pelo outro. A pessoa ela é responsável pela cocriação da sua realidade com o universo. Então, ela precisa de ter a responsabilidade por aquilo que ela cria. Então, por isso, se a expansão da consciência é compatível, é mais fácil para conduzir esse relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento aí de almas gêmeas mais compatíveis passa por isso aí, passa por essas questões, né? E o professor falou uma coisa que me tocou muito, que é a questão da amizade, né? Que é a questão da amizade. São duas pessoas que são muito amigas, né? Então, a gente vê mesmo que os nossos amigos, eles nos julgam menos, eles nos julgam pouco, eles estão sempre ali no momento difícil, eles ficam tentando nos compreender, né? E por isso as amizades duram anos aí, né? E com aquele respeito, aquela admiração. E as pessoas acham que relacionamento amoroso não tem que ter amizade. O contrário, ai, virou meu amigo, então o relacionamento amoroso acabou, né? Não, relacionamento amoroso entre amigos não acontece. E deveria ser o contrário, né? Então, eu acho que um recado legal para as pessoas que estão procurando encontrar o amor da sua vida seria faça muitos amigos, né? E seja muito amoroso com eles, com essas suas amizades, e de uma delas, com certeza, pode sair a pessoa para a sua vida, né? E tem um pensamento, diz que o amor que nasce da amizade dura a eternidade. A Patrícia, É, e eu sempre percebi isso, né? Os casais que têm uma amizade profunda e verdadeira, eles são casais assim que funcionam, né? Que vão para frente, que prosperam juntos, né? Eles têm uma amizade, é uma relação diferente, né? Então, às vezes as pessoas estão procurando o amor da sua vida fora das suas amizades. Elas têm vários amigos ali de anos, às vezes de infância, que estão há muito tempo com elas, conhecem-se perfeitamente, não tem engano de quem o outro é, estão procurando esse amor lá fora, sendo que está aqui do lado, né? E eles poderiam se abrir para isso. Bom, vamos caminhando aí para encerrar, porque o story aqui do Instagram só aguenta 40 minutos, pessoal. Então, fechando aqui o nosso programa, chamado Programa Transforme a Sua Vida, é a união do nosso trabalho de coaching com o trabalho do professor Eric Davi, com a terapia quântica aplicada, que é uma terapia que ele mesmo co-criou aí junto com uma equipe, né, de terapeutas. E eles testaram isso foi testado, aprovado várias vezes durante 7 anos, né? E aí foi decidido fazer uma expansão. E nessa decisão da expansão nós nos conectamos aí em algum momento. Eu fui aí cliente, né? Estamos aqui com segundos para terminar. Fui cliente e decidimos então fazer essa parceria do programa Transforme a Sua Vida. Se você quer entrar nesse programa, é relâmpago o nosso lançamento.
por favor, entre aí no link que eu vou colocar no bio do perfil do Instagram ou me procure no privado para entrar, ok? Professor, 7 segundos para terminar. Aqui o Instagram está me avisando. Um grande abraço.